Você se considera uma pessoa com dificuldades de leitura? Independentemente de sua resposta, ler é uma ação que requer certas estratégias. Se você tem dificuldades, este vídeo é para você. E se você não tem, você aprenderá como melhorar ainda mais sua leitura. Antes de mais nada, é necessário entender que nem toda leitura é igual. Ninguém lê uma caixa de cereal como quem lê uma história infantil ou um documento. Isso porque existem diferentes tipos de texto, com funções e formatos muito variados. Por exemplo, se você for ler uma história em quadrinhos, você provavelmente estará procurando se divertir, e o formato desse texto traz as ilustrações para mostrar o que está acontecendo, e os balõezinhos com as falas escritas dos personagens. Por outro lado, quando alguém lê uma bula de remédio, está buscando por alguma informação específica, como a dosagem ou os efeitos colaterais, e seu formato em tópicos facilita essa busca. Sabendo disso, vamos a um ponto fundamental no desenvolvimento de suas estratégias de leitura, que é o objetivo de sua leitura, ou seja, para que você está lendo. Como vimos, para cada tipo de texto existe um objetivo na sua leitura. Você pode estar lendo um recado em aplicativo de mensagens, a legenda de um filme, um edital de um concurso, e é necessário você ter consciência do porquê você precisa ler aquele texto específico. As principais dificuldades de leitura estão relacionadas à realização de questões de prova, nas quais o objetivo geralmente é mais complexo que das leituras que enfrentamos no dia a dia. Então vamos ao passo a passo que você deve seguir. Dissemos que você deve ter consciência do objetivo de sua leitura. Mas como fazer isso? O primeiro passo é se fazer algumas perguntas. Mas não se preocupe se não souber todas as respostas. Nesse momento você está preparando sua mente para a leitura, levantando hipóteses sobre o que você vai ler. Primeira pergunta: onde está o texto? Numa rede social? No jornal? Em um livro? Em um site? De qual tipo? Ou está em um livro didático? Que tipo de texto costumamos encontrar nesse lugar? Por exemplo, se o texto está em um jornal, você sabe que poderá encontrar uma notícia, uma reportagem ou outro texto jornalístico, que geralmente são lidos com a intenção de se conhecer o que está acontecendo no mundo. Mais uma vez, não se preocupe em encontrar respostas corretas. Você está apenas levantando possibilidades. Segunda pergunta: o que o formato desse texto me sugere? Está escrito em tópicos? Há imagens que possam me auxiliar? É longo? É curto? Eu consigo perceber qual é sua função pelo formato? Por exemplo, uma receita culinária é muito fácil de se reconhecer pelo formato, dividido entre ingredientes e instruções. Quem lê uma receita pretende aprender a preparar um prato. Por fim, se houver, leia o título. Sobre o que você acha que esse texto está falando? Ainda existem outras pistas que podem sugerir o tema, como subtítulos, figuras ou o próprio formato do texto, como já dissemos. Após analisar essas questões, mesmo que você não tenha respostas concretas, você já deve ter uma ideia do porquê está lendo esse texto, e já preparou sua mente para o que está por vir, que é a leitura em si. E uma dica valiosa: se você está lendo um texto para responder uma questão de prova, além de fazer essas perguntas, leia sempre as questões antes do texto, e tente entender o que elas estão solicitando, para direcionar seu foco durante a leitura. Durante a leitura, é importante manter o foco. Para que você está lendo? Esse é o momento no qual você irá comprovar ou refutar as hipóteses que levantou antes da leitura. Mas cuidado! Mesmo leitores muito experientes podem cometer o erro de tentar adaptar o texto às suas próprias ideias, forçando uma interpretação antes mesmo da leitura. Sempre devemos estar preparados para a possibilidade de que o texto quebre completamente nossas expectativas. Primeiro passo: se o texto for muito grande, você deve dividi-lo em segmentos menores, que podem ser os próprios parágrafos. Leia cada segmento separadamente, mas sempre faça a relação entre o que cada trecho diz e o que foi dito no anterior. Mesmo em um texto curto, você pode dividi-lo em partes menores. O importante é sempre conectar todas as partes. Segundo passo: procure as palavras-chave de cada trecho. Existem palavras em um texto que resumem o que está sendo dito. São aquelas palavras que não poderiam ser retiradas sem perder totalmente o sentido do que está sendo dito. Foque nelas. Se for possível, use um marca-texto ou lápis para sublinhá-las.
Se houver palavras desconhecidas e for possível pesquisar seu significado, será de grande utilidade. Mas há momentos em que isso não é possível, então você pode tentar deduzir o que elas significam através das pistas do próprio texto. Terceiro passo: preste atenção aos conectivos. Existem palavras que têm a função de retomar as ideias expostas em trechos anteriores ou se referir a outras palavras, e isso nos leva ao quarto passo. Retome o que foi dito nos parágrafos anteriores. Esse movimento de vai e vem na leitura é muito importante para construir o seu sentido. Às vezes é necessário reler alguns trechos anteriores antes de dar continuidade ao restante do texto. Existem outras técnicas que podem ajudar: tomar notas, sublinhar trechos, tentar explicar para si mesmo cada trecho. Cada pessoa tem seu jeito de compreender melhor. E quem está lendo para responder uma questão de prova? Bem, nesse caso, é necessário entender exatamente o que a questão está solicitando. Às vezes é preciso analisar algum trecho ou palavra específica, ou usar algum outro conhecimento que não está explícito no texto para chegar à resposta correta. Em outros casos, basta uma leitura atenta e bem realizada para ter sucesso na resposta. Após a leitura do texto completo, a melhor estratégia de todas é: leia o texto novamente. Ao ler um texto pela primeira vez, a maior parte de suas informações já foram compreendidas, mas existem outros estágios de leitura que requerem uma maior experiência. Por isso, ao ler uma segunda vez, você poderá se atentar a informações secundárias, referências, inferências, e a outros conhecimentos de mundo que você poderá relacionar à sua leitura de maneira pessoal e individual. Este também é o momento de retomar aquelas perguntas que você fez antes de começar a leitura ou eventualmente durante ela, e finalmente se perguntar: o objetivo de minha leitura foi atingido? Você encontrou a informação que desejava? A leitura cumpriu sua necessidade? No caso de uma questão de prova, foi possível respondê-la? Perceba que, dependendo de seu objetivo inicial, não foi necessário entender o texto completo. Mas saber o quanto de um texto precisamos ler para cumprir nosso objetivo é uma habilidade que se conquista com bastante experiência em leitura. Dessa forma, se você seguir o passo a passo que ensinamos aqui, depois de um tempo cada uma dessas práticas se torna automática, e a leitura se torna naturalmente fácil. Por isso, muitas vezes você deve ter ouvido esta dica: só se aprende a ler lendo. A prática é quem faz o leitor. Espero que estas dicas tenham ajudado. Se você gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal. Obrigada por assistir.